Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: a busca pela preeminência na Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 71 a 73. Diótrefes versus Gaio. Enquanto Diótrefes, líder de uma das igrejas da Ásia e exemplo negativo, gostava de exercer a primazia entre os irmãos e expulsava os missionários, temos o excelente exemplo de Gaio, que acolhia bem os missionários e foi citado de maneira honrosa pelo apóstolo João em uma de suas epístolas. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. 3 João capítulo 5, versículo 8. O exemplo de Diótrefes revela que desde a época dos apóstolos havia líderes que amavam a preeminência entre os irmãos. Por essa razão, o apóstolo Paulo já havia advertido que para ser bispo o irmão deveria ser maduro e não neófito, ou seja, novo na fé, para não se ensoberbecer e ficar cego pelo orgulho, caindo assim no laço do diabo. 1 Timóteo 3,6. O orgulho cega o homem, por isso devemos sempre limpar nosso coração, mantendo-o puro no serviço ao Senhor. O serviço ao Senhor não deve atender a interesses pessoais. Em 1 Pedro lemos: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. 1 Pedro 5:1. Um presbítero não deve obter lucro por meio da igreja, e sim ser participante dos sofrimentos de Cristo por causa da edificação de seu corpo. Portanto, se você não está disposto a sofrer, não seja presbítero. Embora haja sofrimento no processo de edificação do corpo de Cristo, o Senhor, por meio de Pedro, disse aos presbíteros que eles seriam participantes da glória a ser revelada. Todos os que sofrem em prol do Evangelho e da Igreja serão recompensados com a glória quando Cristo se manifestar. Nada passará desapercebido. Nos versículos subsequentes, o apóstolo Pedro continua: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos do 2 ao 3. Aqui vemos que os presbíteros têm a função de pastorear o rebanho de Deus. Isso não deve ser algo feito por obrigação ou por amor à posição, mas voluntariamente, sem nenhum interesse ou ganho pessoal. Além disso, os presbíteros não devem servir à igreja por sórdida ganância, nem como dominadores dos que lhe foram confiados. Alguns se utilizam dessa autoridade para ter preeminência e se autoexaltar. Contudo, o presbítero deve ser modelo do rebanho. Pedro seguiu o Senhor desde o início de seu ministério terreno. Sendo assim, testemunhou os terríveis sofrimentos pelos quais Jesus passou, mas também contemplou sua glória. Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 2. Por ser testemunha do sofrimento e da glória do Senhor Jesus, Pedro tinha autoridade para encorajar os presbíteros na difícil missão de cuidar da igreja com a postura de renúncia de si mesmo e entrega total pelo rebanho. Viver a serviço da edificação da igreja. A partir do momento em que começou a servir a Deus, o apóstolo Paulo deixou de viver para si mesmo e passou a ter uma vida de abnegação que lhe trouxe muito sofrimento. Ele viveu em função da igreja, a serviço do rebanho de Deus, e não sentado no trono dando ordens. Paulo buscava imitar o Senhor Jesus, que se tornou nosso modelo ao servir incansavelmente o homem. Amado leitor, esse é o caminho que devemos trilhar.
servir ao Senhor na igreja, passar por sofrimentos, perseverar e adquirir resiliência. Não busquemos fama, vantagem ou algum tipo de reconhecimento. O Senhor precisa de pessoas dispostas a se tornar mártires que não consideram a vida preciosa para si mesmas. Ele precisa de escravos que vivem para um único propósito, a edificação da igreja.